Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma terça-feira especial, recebendo uma convidada especial, ela que é mentora, terapeuta cristã e tem um testemunho fenomenal. É com muita alegria e satisfação que nós recebemos hoje no programa Palavra Franca a terapeuta cristã Sara Mendonça. Boa noite, Sara. Boa noite! Que legal, prazer em recebê-la aqui hoje. Igualmente, muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, olha, receber a Sara aqui para mim é um desafio, porque não só ela é de Valparaíso, é filha de um grande amigo meu, que eu já quero mandar um abraço para ele. Um abraço, viu, meu amigo pastor José Antônio. Deus abençoe o senhor pela indicação que de pronto já foi atendido, né? E dizer, Sara, que o programa está de portas abertas para você voltar aqui sempre, tá bom? Amém. É a primeira de muitas, gente. Amém. Eu queria saber, Sara, mentora, terapeuta, psicanalista, meu Deus, com tão pouca idade, como é que você escolheu essa área? Então, na verdade foi um processo de cura que eu vivi com o Espírito Santo de Deus dentro do meu quarto. E o processo foi tão impactante porque, assim, até os 27 anos de idade, eu me sentia ninguém na vida. Você já tem 27 anos, menina? Para aí. Eu tenho 31, gente. Ela falou de primeira, né? Muito bom, que bom. Eu tenho 31. Então, até os 27 anos de idade, eu nasci num lar cristão. Mas até os 27 anos de idade, eu não conseguia compreender o meu valor próprio. Eu não conseguia ter a clareza de quem eu era. O porquê que eu existia. Qual era a importância da minha vida. Eu escutava a palavra. Claro que tudo isso me trouxe até aqui. Você ia na igreja ou também não? Sim, desde criança. Nasci num lar cristão. Só que eu não entendi o sentido da minha existência. E com 27 anos de idade, eu fui transformada pelo Espírito Santo de Deus. E nessa cura, despertou em mim um desejo profundo de buscar o autoconhecimento. Então, tanto a cura espiritual eu estava vivendo com o Espírito Santo, quanto a cura emocional que eu fui viver através do autoconhecimento. Aí eu fiz primeiro um curso de coaching integral sistêmico na Febracis com o Paulo Vieira. Depois, nome sensacional esse cara. O Paulo Vieira é maravilhoso. Depois eu fiz um curso de hipnose clínica com o Guilherme. Depois eu fiz psicanálise na ANEP. Aí fui estudando PNL. E aí Deus foi me levando até o lugar onde eu estou hoje, né? E Deus tem me usado muito para trabalhar muito o coração de muitas mulheres. Gente, a Sara não só é uma grande profissional, mas é uma grande influenciadora, porque ela tem centenas de milhares de seguidores, que eu quero mandar um abraço para todos os seguidores da nossa convidada de hoje, a Sara Mendonça, já agradecendo a presença dela aqui no programa. E nos chama a atenção, com tão pouca idade, ela está ajudando tantas pessoas. Hoje você atende pessoas no mundo inteiro, é isso mesmo? No mundo inteiro. Hoje eu tenho mais de 1.500 alunas. Sério? Assim, Deus me prometeu, né? Deus fez uma promessa para mim. Eu acreditei e me joguei nessa jornada. E hoje eu tenho mais de 1.500 alunas no mundo inteiro, espalhados pelo mundo inteiro, graças a Deus. Gente, o professor com 40 alunos já, né? Já diz como é que é cuidar de 1.500 pessoas, meninas, durante o mundo? Como é que é cuidar de 1.500 alunos? Assim, a graça de Deus, eu acredito que me sustenta. E, na verdade, tudo faz parte de um propósito. Aquilo que Jesus já está fazendo, né? Eu vejo muito claro que o que Jesus está criando dentro do Brasil é uma atmosfera de cura, né? Então, Deus está escolhendo mulheres simples, capacitando essas mulheres para fazer esse movimento acontecer, né? E interessante, gente, que hoje, na verdade, o mal do século, né, é a questão espiritual, psicológica, né? Sim. E a gente vê que os consultórios estão cheios, né, doutora? Exatamente. E parece que é uma pandemia silenciosa, né? E eu quero mandar um abraço aqui para minha amiga Carmen, que está nos assistindo também, a Carmen, a Simone, né, que está nos assistindo, a Simone está lá no Amazonas. Um abraço, viu, Simone? Obrigado pela audiência. E aí, Sara, uma curiosidade que eu vi seu trabalho, né, a gente já observou, o assunto hoje, gente, que eu queria trazer aqui
que me chamou a atenção vendo o trabalho da Sara foi a questão do desprezo materno. O que é essa matéria, doutora? O desprezo materno. Na verdade, todos nós nascemos com a maternidade falida e a paternidade falida. Maternidade falida e paternidade falida. Isso vem do nosso DNA ferido, né? Isso é comprovado pela biologia. Então, assim, todos nós nascemos já e carregamos dentro das nossas células sentimentos, emoções de escassez que por mais de 4 gerações elas viveram. Exemplo, tudo que a sua tataravó viveu de desprezo, de dor, de medos, de sentimentos oprimidos, foi transferido para sua bisavó, que sua bisavó transferiu para sua avó e que sua avó transferiu para sua mãe e chegou até você. Gente. Então, dentro das suas células, você já carrega emoções de escassez. E nós fomos criados aqui, principalmente quem nasceu no Brasil, nós já temos uma história de muita escassez. Casamentos arranjados, a sua tataravó, quantos filhos, pastor, deve ter tido sua tataravó? 12. 12. Não, imagine uma mulher criando 12 filhos. Com 3, o pessoal já tá indo à loucura. Exatamente. Imagine uma mãe. Agora a bisavó, a tataravó. Quantos filhos a tataravó criou? Então, assim, são sentimentos e emoções e às vezes as pessoas não entendem. E já carregam dentro das suas células o sentimento da falta, da ausência. E a mãe, ela tem um papel fundamental na construção do filho, na questão da nutrição do amor. Então, papel da mãe nutrir esse amor. De 0, na barriga da mamãe, até os 6 anos de idade. A mãe fica com esse papel, né, de trabalhar o lado do ser visto, do amor próprio, da autoconfiança. Se isso não acontece, nessa fase há um vazio e geralmente não vai acontecer. 99% das chances de não acontecer. Primeiro, por quê? Porque a sua mãe, ela já é fruto de uma geração que vem de mulheres que vêm escassas de valorização. E a Bíblia fala sobre isso, né? Fala sobre que Deus, ele amaldiçoou até a 4ª, 5ª geração. Gente, que coincidência! Você falou em 4 gerações e a Bíblia fala de 4 gerações? Exatamente. Então, assim, o que acontece? Todos nós nascemos com uma maternidade falida. Então, nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Claro, nossa mãezinha, a sua, a minha, elas deram o melhor que podiam. Sim. E, às vezes, quando não conseguiram entregar para nós amor, afeto, provavelmente é porque elas não receberam. Sim. Só que, assim, eu tenho o poder de mudar isso. Nós temos o poder de mudar isso. Então, quando eu falo muito sobre o desprezo materno, sobre a maternidade falida, é exatamente um termo de identificação com as minhas alunas para que ela resolva isso. Porque, um exemplo, uma mulher que não tem, ou um homem que não tem amor próprio, autoestima, vai ser escrava da religiosidade e também vai ser muito afetada sobre quem ela é, sobre a identidade de filha, de herdeira do reino dos céus. Então, quando você não sabe quem você é, porque assim, exemplo, a criança, ela olha para a mãe como uma deusa. Sim. E o pai como um deus. Então, se há uma frustração de ser amada, vai ter. Porque, é natural. É natural, porque assim, a sua mãe tinha que trabalhar. Então, ou às vezes a sua mãe tinha muitos filhos para cuidar, né? Ou às vezes a sua mãe tinha tantos problemas. Uma criança, ela pode carregar uma rejeição no ventre. Às vezes... Do ventre? Do ventre. Mesmo ela estando ali acobertada pelo aquele manto da placenta, a criança carrega essa situação ainda de dentro da barriga da mãe? Exatamente. É muito mais profundo do que se parece. Meu Deus. Muito mais profundo. O bebê, quando ele está sendo gerado ali, ele sente todas as emoções da mãe. E muitas vezes, esse bebê vai receber as emoções daquela mãe.
Às vezes a mãe tá passando por um sentimento, a nossa alma é tão pura e o nosso bebê, a memória do nosso bebê é tão puro que na barriga da nossa mãe nós carregamos aquele sentimento por fidelidade à mãe. A mãe tá passando por um sentimento de dor. O bebê pega aquele sentimento para ele e guarda. E esse bebê já nasce com a ferida do abandono forte dentro de si. É muito sério, doutora. Então, a criança em si, ela já nasce com essa maternidade falida, que já é uma herança negativa, né? Sim. Herança negativa. Tá, eu tô ouvindo falar disso agora. Ponto. Quem tá nos assistindo, que também tá ouvindo pela primeira vez, descobre que vai ter que rever a sua vida. Por onde é que ele começa ou ela começa a solucionar essa maternidade falida? Eu já tava pensando aqui, ele vai perguntar agora como vai resolver isso, mas que bom que você perguntou. Então, por isso que o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ele é fundamental. Claro que eu vou deixar aqui uma dica para você que quer começar a viver esse processo de cura. Vou deixar aqui para você. E assim, por que com o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus, ele realmente é um amigo, companheiro, e ele traz para nós esse lado materno, de cuidado. Desde o dia que eu conheci o Espírito Santo de Deus profundamente, a minha vida mudou por completo. Então, se o Espírito Santo de Deus me incentiva a fazer meus vídeos, o Espírito Santo de Deus me incentiva a buscar o autoconhecimento, a me dedicar aos meus projetos. Então, tudo começa, existe a cura espiritual e a cura emocional. A cura emocional está ligado aqui à Terra, aos desbloqueios do seu inconsciente. A cura espiritual, ela está ligada à identidade espiritual, à identidade em Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus, quando ele começa a entrar, você permite que ele seja teu amigo, porque na verdade ele já está dentro, você permite dar acesso a ele, ao teu coração, e quando ele começa a acessar você, ele vai curando os espaços e os vazios que a sua mãe deixou. Ele vai, dentro de você, construindo uma autoimagem eterna. O exemplo, tem muitas, hoje eu sei que é pouco falado. Eu posso comentar um caso de uma paciente? Claro, o programa é seu, doutora. Eu tinha uma paciente, eu falo isso porque é um assunto que a igreja precisa. Sim, sim. Eu tinha uma paciente que ela era de uma igreja tal, não vou dizer o nome, mas a mãe dela é totalmente narcisista. Então ela cresceu num ambiente onde a mãe dela falava que se ela não fizesse a vontade, a mãe dela queria que ela fizesse a vontade dela. Você tem que tocar na igreja, porque se você não tocar na igreja, o Deus vai abrir o caixão e vai colocar seus filhos lá dentro. Meu Deus, isso é terrorismo. Exatamente, terrorismo. Então, tem muitas mães narcisistas, né? E claro que essa mãe narcisista, ela tem esse sentimento, ela é cristã, ela é narcisista, só que ela é assim porque ela não teve também amor. Ela aceitou. Também não foi doutrinada. Exatamente. Assim. Ela aceitou Jesus, ela conheceu a palavra, mas ela não entendeu esse sentimento de afetividade, né? Ela conhece o Espírito Santo de Deus, mas não teve esse relacionamento. E aí essa mulher, ela era muito frustrada, ela tinha uma autoimagem muito destruída. E quando eu fui começando a tratar ela, eu comecei a mostrar para ela o que Deus pensava sobre ela, o que o Espírito Santo de Deus acreditava nela ali, o que ele via sobre ela. As coisas foram mudando. Olha. Ela começou a olhar para Deus como ela nunca tinha olhado. Né? Ela começou a fazer um divórcio, na verdade, energético ali do pai e da mãe, e começou a focar em aquilo que Deus tinha para ela. A mãe e o pai, eles têm muito poder sobre nós. Sim. E às vezes, até ministerialmente, Sim. tem muitas mulheres que estão presas. Os seus ministérios estão presos por conta de coisas que ouviu da mãe lá na infância. Meu Deus. Você não vale nada, sua lerda, sua burra, outros nomes, a mãe não tinha sabedoria. Então hoje essa mulher, ela tem um ministério lindo, já foi confirmado, Deus já mostrou, mas ela não consegue abrir o stories e gravar um vídeo. Ela não consegue se entregar ao chamado que Deus tem para ela, ela não consegue romper. Por quê? Maternidade falida, o desprezo materno. Gente, Bom,
Que sensacional saber de tudo isso num dia só. Quero mandar um abraço para a Aninha. A Aninha também é terapeuta, está nos assistindo. A Aninha Pereira. Obrigado pela audiência, Ana. A Lindalva também, um abraço. Lindalva, Hélio, Tereza. Obrigado. Você falou um termo aí, mãe narcisista. Sara, obrigado também pela audiência. Para os nossos ouvintes que estão nos assistindo e estão ouvindo pela primeira vez, o que quer dizer o termo narcisista? Então, narcisista é uma pessoa que ela é muito voltada a ela mesma. Eu vou explicar de uma forma mais fácil. Sim. Porque se eu fosse explicar do termo técnico, talvez ficaria um pouco incompreendível. Certo. Mas eu vou explicar da maneira mais fácil. Narcisista é uma pessoa que ele não conseguiu desenvolver o olhar para o outro. É como se o mundo dele fosse para ele. O meu mundo é meu, né? Eu existo e eu existo. Claro, o narcisista, ele é aquela criança que foi extremamente invisível para os pais. O narcisista não tinha pessoas ali para validar ele, né? Se for, na verdade, lembra da quarta e quinta geração? Quinta geração. Nas suas próprias células, um narcisista ele já nasce dessa maneira por conta do DNA ferido. Gente, e aí ele desenvolve, mas assim, o narcisista ele tem um olhar muito para ele. Então o mundo dele é só para ele. Muito egoísta. Exatamente. Ele não consegue ver o outro. Exemplo, uma mãe narcisista. Ela teve uma filha ali. Só que ela não consegue olhar para aquela criança, ela tá presa na infância dela. Então ela tem um problema com ela mesma. Ela mesma. Ela tem raiva dela mesma porque a mãe colocou uma autoimagem fraca. Por isso que o Espírito Santo de Deus, o relacionamento com ele vai ser fundamental na construção da autoimagem. A mãe invalidou essa criança, desprezou, xingou, odiou. Essa criança começou a sentir raiva dela mesmo. Sim. Muita raiva. Essa criança olha pra ela e sente raiva. E aí essa criança projeta na filha dela o sentimento de raiva que a mãe projetou. Da mãe dela. Então, ela literalmente ela tem uma filha, mas é invisível a filha dela. Então, é o mundo dela. Ela quer que a filha dela seja o que ela quer que ela seja. Sim, sim. Ela projeta na filha aquilo que ela quer. Exatamente. E isso é involuntário, que vem do inconsciente. Tá ali, gravado no inconsciente. E a filha, claro, a mãe que tem noção que ela é narcisista, ela vai buscar uma cura para ela. E a filha também, é bom essa consciência, porque a filha também vai buscar essa cura. As duas precisam de cura, sim. Né? Na verdade, a mãe narcisista sofreu mais do que a filha que sofreu pela mãe narcisista. Mas é bom ter a consciência. Eu acho que ser ignorante ao termo saúde mental, no século que a gente vive, é um erro. Eu vou dizer o porquê, pastor. Dentro das nossas células, nós carregamos sentimentos e emoções. Por que hoje as pessoas têm muita crise de ansiedade? Sentimentos e emoções. Exatamente. E pela biologia, nós temos apenas 5% dos nossos genes que são verdadeiramente nossos. 95% dos nossos genes são dos nossos antepassados. Então, sério? Que absurdo isso, hein? Então presta atenção. Você carrega sentimentos do seu avô que foi pra guerra. Meu Deus, doutora! O negócio é muito sério, mais do que eu imaginei, ué. Agora, tem como a cura emocional, sim. Você consegue expulsar pela respiração. Você consegue se libertar desses genes que foi do DNA ferido, porque você pode reprogramar tanto a sua mente, o seu inconsciente, quanto você pode expulsar pela respiração. Sério? Pela respiração? Pela respiração, que é a cura emocional. Existe a cura espiritual. Sim. Só Jesus pode entrar no campo espiritual e quebrar todas as maldições. Certo. Então, existem dois tipos de cura. A cura emocional, que você vive aqui. Por que tem que viver aqui? E é a minha preocupação, porque eu me sinto parte do reino, eu me sinto também responsável pelos meus irmãos do reino, porque, já que Deus me deu tanto conhecimento e sabedoria. O que acontece? O Senhor tem um ministério. Sim. E esse podcast vai chegar em milhões de almas. Nós estamos numa era onde esse podcast pode chegar para 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 1 bilhão de pessoas. Sim. É totalmente possível. Só que o diabo, ele come com farinha no café da manhã
a nossa baixa autoestima. Gente. Que vem de todo esse conjunto do DNA ferido, da maternidade e paternidade falida. Aí o Senhor morre e vai pro céu, porque você aceitou Jesus. Sim, completou sua missão. Completou sua missão. Beleza, aí você chega lá e você fala assim, nossa, mas eu poderia tanto ter feito isso, poderia ter me lançado, poderia... Aí você fica assim, nossa, por que eu não fiz isso? Entende? Agora, tem pessoas que hoje estão buscando só a cura emocional. E aí não adianta. Por quê? Uma tem que completar a outra. Exatamente. Você vai buscar a cura emocional, beleza, você destrava, fica rico, fica milionário, mas no final da sua vida não vai pra eternidade, perde Jesus. Tendo salvação, né? Exatamente. A Lindalva está dizendo, é bom saber, obtendo conhecimentos muito bom. Ela disse, olha como reflete... Ela está assustada, Lindalva, é sério, né, Lindalva? Como reflete o comportamento da mãe nos filhos, misericórdia. A doutora Miriam também está nos assistindo, ela é psicanalista clínica. Obrigado, Miriam, pela audiência, né? A Sara, excelente, tal, a Ana, boa noite. Obrigado, gente, pela audiência. O assunto é vasto. Hoje nós estamos recebendo a Sara Mendonça, que é mentora. Ela tem mais de 1.500 alunas, é isso, 1.500 né? 1.500 alunas. Gente, uma jovem profissional competente que está ajudando vidas e estamos hoje tratando de um assunto que é muito recorrente. A questão da maternidade falida, é isso, maternidade né? falida. Maternidade falida, que você que está nos assistindo, dá tempo, chama seu pai, sua mãe, sua família, reúne todo mundo, o conteúdo hoje está sensacional, assiste aí, programa Palavra Franca. Bom, identificamos o problema. Doutora, a gente consegue resolver isso sozinho ou só com um profissional? Então, na verdade, assim, a busca do autoconhecimento, ela sempre vai ser sozinha. Eu sei que, claro, o profissional, como eu sou profissional, nós podemos mostrar caminhos, mas a cura, ela sempre vai ser você e o Espírito Santo de Deus. A jornada é você e o Espírito Santo. Agora, como que eu vou curando isso? De duas maneiras. Revelação da palavra. Um exemplo, pastor. Sim. Eu tinha estudado já o coach, eu já tinha estudado muitas coisas. Mas mesmo assim, a cura emocional, ela trouxe para mim uma paz. Trouxe para mim, assim, um sentimento de libertação. Por entender que, peraí, eu não sou o erro que eu pensei que eu era. Não, peraí. Eu não sou esse erro. Esse sentimento que eu carrego não é meu. Peraí. Agora, a cura espiritual, que foi através do Espírito Santo, modificou a minha vida. Por quê? Leitura da Bíblia. Sempre vai ser Deus, pastor. Sempre vai ser Jesus. Eu sei, hoje eu estudo a biologia, cada vez mais eu tenho me aprofundado, tenho estudado mais ainda, me entrego muito nessa jornada do autoconhecimento. Só que assim, só Jesus consegue transmitir identidade. Por exemplo, hoje eu tenho certeza de quem eu sou. Tem um versículo na Bíblia que Jesus fala assim, os fariseus foram confrontar ele e Jesus, o que Jesus me ensina é muito sobre autenticidade, ser autêntico. E eu tive muitas experiências com Jesus, né? Eu já vi Jesus, já tive experiências profundas com Cristo dentro do meu quarto nesse processo. E eu tinha uma memória, eu tinha uma imagem de Jesus fraco na cruz, doente, triste, debilitado, frágil, aquele ser que todo mundo bate na cara e ele não fala nada. E depois, quando eu fui começar a conhecer a revelação de Jesus, tudo mudou. E eu comecei a ver a autenticidade de Cristo e o Espírito Santo de Deus foi me revelando. Porque assim, a Bíblia sempre vai ser suficiente para cura. Amém. Meu pai e minha mãe, eles se converteram há 30 anos atrás. E eu fui batizada pelo Espírito Santo de Deus com 5 anos de idade, num culto de oração lá em casa, que era meu pai, minha mãe, mais 3 irmãs. Olha só, que legal. Eu tinha 6 anos de idade. Eu lembro que eles começaram a orar com muita devoção. E aí, o negócio estava tão quente assim, o Espírito de Deus estava tão assim, forte ali dentro, que eu comecei a chorar.
Eu lembro, eu tinha 6 anos, eu chorei. Aí acabou a oração, o povo tava indo embora, eu continuei chorando e eu, papai, por que eu tô chorando? Ele, porque você tá sentindo a presença de Deus, minha filha. Sério? E foi muito lindo, assim. Então, meus pais, eles curaram, né, o interior deles. Meus pais viveram um processo muito lindo de transformação com a palavra. Então, a palavra sempre foi o suficiente. Só que a ciência, ela é revelada por Jesus, por Cristo, por Deus, né? A ciência tem sido revelada por Deus, por aquilo que Jesus está fazendo. Eu não terminei de falar, mas aquele versículo onde Jesus fala para os fariseus, eu sei de onde eu vim, Sim, e eu sei para onde eu estou indo. Eu acho que é o maior versículo de identidade de um filho. E o Espírito Santo de Deus me transmitiu isso. Eu tenho certeza de onde eu vim, né? E quando você começa essa jornada de cura, de palavra, sabe como é que você curou espiritualmente? Fui pro meu quarto, comecei a fazer meu diário espiritual. Era até engraçado. Sozinha? Sozinha. Meu pai falava assim, oxe, com quem que a senhora tá falando? Aí batia no quarto, tá tudo bem? E tava eu lá conversando com o Espírito Santo horas e horas. Sério? Horas e horas. Então, eu li a Bíblia durante mais ou menos uma hora e meia. E o restante do tempo, eu ia falar com o Espírito Santo. Eu contava tudo. O Espírito Santo de Deus é o par perfeito para sua alma. Amém. Por quê? Ele é o melhor psicanalista que tem. Eu falava tudo para ele. Tudo. E o Espírito Santo de Deus, eu fui criando um relacionamento com ele. Eu fui contando para ele sobre os meus sentimentos e fui também ele foi ministrando a revelação sobre quem eu era, o porquê que eu existia, por que eu nasci, para onde que eu estava indo. E ali começou um processo, assim, muito lindo. Eu comecei a ver a glória de Deus, porque assim, pastor, a terra está cheia da glória de Deus. Não tenha medo, irmã. Não tenha medo. Não precisamos ter medo. Aqui, nesse ambiente, está cheio de anjos. Glória de Deus. Oh, glória. O mar está cheio de peixes. Eita, glória! Deus está em todo lugar. Só que o DNA ferido nos cega e nós não conseguimos ver. Então, assim, o Deus governa sobre a terra, não é a terra que governa sobre o céu. Sim. Né? Então, muitas das vezes a gente não vê, fica escasso. E na paternidade de Deus não existe falência, não existe ausência. Amém. Só que o DNA ferido que está nas suas células, essa falta de identidade faz você não se conectar ao Espírito Santo de Deus e buscar revelação. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro, a cura espiritual, vá para dentro do seu quarto, vai ler a Bíblia e realmente lê mesmo. Porque eu não mexia no celular, eu não falava com ninguém, eu ficava ali com Deus. E segundo, a jornada do autoconhecimento. Você pode começar por um livro, você pode começar me seguindo. Segue lá, gente, Sara Mendonça. Sara, eu queria ouvindo aqui tudo isso aqui, sensacional, né, Lindalva? Obrigada aí, a Lindalva tá ligadaça. Sara, a gente está falando para muitas pessoas que estão nos assistindo, algumas cristãs, outras não. E me bateu aqui uma pergunta. Você fala de todas essas experiências que você entrou para o seu quarto, você leu, mas eu queria voltar um pouquinho atrás, antes dessa experiência. O que foi que gerou essa chave na sua vida? Que você, Sara, entrou para o seu quarto, e aí lembrando uma recomendação do mestre, ele disse, olha, quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, e foi isso que ela viveu, né? Eu queria saber o que foi que sucedeu a essa sua entrada do quarto, né? Tem até um filme chamado Quarto de Guerra. Eu acho que é bem isso que você viveu também, né? Legal, né? Então, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, até porque nem todas elas são cristãs, vamos dizer assim, né? Algumas talvez nem vão se familiarizar muito com a nossa linguagem. Mas, assim, de uma maneira mais simples, o que te levou, o que foi que gerou essa entrada da Sara para o quarto e essa leitura, e dessa leitura veio aí? O que gerou? Qual foi o insight? Então, eu cheguei no fundo do poço.
Que isso, menina? Com essa idade você chega em fundo de poço? Ontem eu fui no meu médico e ele falou assim: Sara, menina do céu, tu tá parecendo que tem 60 anos. Que isso? Não bate, sério? Pastor, eu cheguei no fundo do poço. No fundo do poço mesmo. Eu perdi tudo. Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho. Gente, ó, é forte agora que vocês vão escutar. Então, pera aí. Para tudo que você tá fazendo. Deixa o café para lá depois do programa, tá bom? Deixa o lanche para depois do programa. Compartilha esse programa aí. Segue, compartilha. Manda sua pergunta, nós estamos respondendo também. A Sara tem uma história sensacional. E talvez o que você está vivendo hoje pode ter o mesmo insight que ela teve. Então preste atenção no que ela vai falar agora. Justamente esse ponto central onde teve essa virada. Continua, Sara. Então vamos lá. Eu cheguei no fundo do poço mesmo. Eu, desde os 18 anos que eu trabalho, sempre fui bem evoluída na vida profissional. Então, eu comecei na indústria farmacêutica, na verdade. O que me fez também entrar no mundo também de terapia, de trabalhar a cura na alma, foi porque eu visitava muito psiquiatra. Né? Eu visitava muito... Isso quando você trabalhava na indústria farmacêutica. Você fez o que lá? Eu era representante. Representante comercial? Aham, exatamente. Vendedora. Representante. A menina tinha que ter esse DNA, né, gente? Olha aí. Entendi tudo. E aí eu visitava os médicos e quando eu chegava lá, eu vendia os remédios, eu entendia sobre esse mundo dos fármacos. Sim. Só que eu falava assim, isso aqui não vai curar ninguém. Isso aqui não é o suficiente, vai ajudar, mas não é o suficiente, né? Então, só que o que acontece? Devido a algo que aconteceu na minha vida, onde eu me frustrei muito, que foi um divórcio, na verdade. Eu me divorciei. Você já foi casada? Eu fui casada. Não, peraí, gente. Olha, eu não tô conseguindo juntar todas as peças, não. Mas já foi casada, gente! Você foi casada? Passou quanto tempo casada? Ó, eu casei com 20 anos. E eu separei aos 23 anos. 23 ou 24 anos de idade. Não chegou nem na crise dos 7? Não cheguei. Bom, menos mal, né? Menos mal. Sério? O que acontece? A frustração da separação mexeu muito com a minha cabeça. Eu casei muito nova, separei muito nova. E esse divórcio que eu acabei enfrentando, que eu enfrentei, foi um gatilho muito forte. Por quê? Porque o diabo, ele mente muito. E, na verdade, eu tinha casado para viver uma vida toda. Porque eu tenho essa referência dos meus pais. Eu sou a primeira divorciada da minha família inteira. E você casou na igreja? Eu casei na igreja, bonitinho. Né? Então, quando eu tentei diversas vezes salvar meu casamento, orar, eu busquei muito a Deus, eu fiz muito jejum. Mas quando realmente a pessoa com que eu me casei realmente não quis e pediu o divórcio, para mim foi uma frustração muito grande. Sério? E aí eu realmente me desviei do caminho do Senhor. Eu realmente saí da presença de Deus. Só que assim, eu fui me afundando. Então eu perdi carro, eu perdi trabalho, eu perdi dinheiro, eu perdi amigos, eu perdi respeito. E eu cheguei a pensar em cometer suicídio. Sério, Sara? Eu estava no fundo do poço e eu olhava pra mim e eu não via saída. Eu estava muito endividada. Eu me sentia um fracasso. Eu carregava a culpa desse divórcio. Do divórcio. Exatamente. Porque é um valor muito forte pra mim, casamento, né, família. Então, eu literalmente cheguei no fundo do poço e naquele lugar, quando eu pensei em tirar minha vida, o Espírito Santo de Deus apareceu e me disse uma palavra. Meu Deus. Uma palavra. Às vezes, nós precisamos de uma palavra. E o Espírito Santo de Deus está disposto a nos ouvir. Só que sabe o que falta, pastor? Nós fazer silêncio. A gente aquietar a nossa alma. O Espírito Santo, eu cheguei no fundo do poço e eu pensei assim, eu não tenho como me levantar daqui. E eu tenho um testemunho muito lindo, porque assim, tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Tudo. Às vezes a gente vive nesse mundo, a gente fala tanto assim, se eu não trabalhar, nada vai dar certo, você tem que fazer, tem que agir. A paternidade de Deus é muito perfeita. E nesse lugar de fundo do poço, o Espírito Santo de Deus olhou pra mim e falou assim, eu vejo você, eu vejo a sua melhor versão.
quando você não tá sendo nenhuma versão. Meu Quando Deus. você tá sendo a sua pior versão, eu vejo a sua melhor Melhor versão. versão. E o Espírito Santo de Deus me fez um convite e falou assim: se você quiser sair desse lugar, já tem uma promessa sobre você. Deus não mudou os planos que ele tem para você. Se você quiser sair desse lugar, se você quiser que eu transforme a sua vida, eu te levo à sua melhor versão. Porque eu vejo a sua melhor versão quando todo mundo tá vendo a sua pior versão. Nossa, que show. E aí foi quando eu peguei e me agarrei no que o Espírito Santo de Deus me disse. Mas assim, eu literalmente, eu pensei em cometer suicídio. E eu acho que é por isso que eu pego essa causa com tanto amor. Porque eu acredito que naquele momento, se o Espírito Santo de Deus não tivesse entrado ali, eu não tivesse acessado a frequência dele, claro, por conhecer a palavra foi fundamental ter crescido numa cristão, eu não tinha escutado ele, mas eu estava disposta a tirar a minha vida. Né? Eu cheguei a realmente viver dias de destruição. Eu realmente me perdi mesmo. Quando eu falo me perdi, não é aquelas brincadeiras de a pessoa foi lá e foi num show, não. Eu me perdi mesmo. Sério? Então, assim, foram 4 anos por conta desse divórcio vivendo nas mãos do diabo. Nas mãos mesmo. Eu era escravizada pelo diabo. Eu tinha visitas do diabo toda madrugada no meu quarto. Meu Deus, Sara. Eu estava presa. Inclusive, quando eu estava vivendo meu processo espiritual, porque eu morava sozinha. Ah, é isso que eu ia perguntar. A essa altura você morava sozinha? Exatamente. Aí Deus falou para mim: volta para casa dos seus pais, fecha as portas da desonra que você abriu, para que eu restaure você. Porque Deus, ele trabalha muito com a honra. Então, assim, eu cheguei no fundo do poço e por conta desse divórcio, eu fui viver uma vida que era uma vida totalmente perdida daquilo que Deus tinha para mim. Só que o salário do pecado é a morte. Então, o que acontece? Eu fui morrendo. Só que tinha uma palavra sobre mim. Era uma guerra ali. E nesse processo de libertação, é muito forte o que aconteceu comigo. Eu fui para casa do meu pai e... né? Pode falar assim dessa parte espiritual? Sim, não, ó, palavra que é palavra franca. Nós estamos ouvindo esse testemunho que é sensacional da Sara. Sara, ó, o programa que é seu, pode falar. Então tá. E aí teve uma vez que a pombagira, eu encarei ela no mundo espiritual. E ela virou pra mim e falou assim: eu tava vivendo já um processo de libertação, porque eu fui pra casa dos meus pais. Eu só consegui me libertar quando eu fui pra casa dos meus pais. Tá, você separou, ficou morando sozinha. Sim. Aí você não quis voltar. Quando você virou essa chave, você voltou para casa dos seus pais. Exatamente. Foi nesse período que você teve essas experiências espirituais? Foi. Aí eu fui viver um processo de libertação. Aí você já na casa dos pais. Na casa dos pais, mas também foi um processo tanto de libertação espiritual quanto emocional. E aí eu fui enfrentar a minha batalha espiritual. A essa altura, seus pais estavam a par disso? Você dividia com eles ou você lutou sozinha? Não, sempre dividi. Meus pais sempre souberam. Na verdade, tudo que acontece comigo eu falo pro meu pai. Sério? Todas as experiências, né, pai? Todas as experiências espirituais que eu vivo, tudo, pai. Fiz isso, aconteceu isso, pai. Então, todas as experiências eu contava pra ele. Nessa época, eu voltei pra casa do meu pai. Eu só fui parar de ter visitação demoníaca depois de 1 ano. Tá, me mata uma curiosidade, pra quem não tá dizendo. Essas manifestações, elas apareciam visivelmente? Você sentia e via? Só via ou só sentia? Como que era? Então, eu tenho sensibilidade espiritual, que é um dom que Deus me deu. Como eu falei, eu caí nas garras do diabo por um tempo determinado na minha vida, infelizmente. E todas as experiências que eu tive foi através de visões, de sonhos, de paralisia do sonho, né? Ou seja, exemplo, quando o diabo ia me visitar, eu acordava, e quando eu acordava, eu sentia a minha boca como se tivesse uma energia puxando, assim. Que isso? Era algo muito espiritual, foi muito forte. Eu vivi um processo de libertação muito profundo com Deus, né? E eu voltei para casa do meu pai, mas eu ainda fiquei 1 ano Tendo, exatamente, me libertando, vivendo esses processos. E eu lembro que eu fui pro campo espiritual. O mundo espiritual é real. O diabo existe. Eu já conversei com o diabo. E eu fui pro mundo espiritual. E quando eu cheguei no campo espiritual,
Quando eu enfrentei a pombagira, eu já tinha me libertado dela. E aí ela virou pra mim e falou assim: eu ainda vou te levar de volta, viu? Sério? E eu chamei Jesus e ela foi embora. E aí eu comecei a ver que o mundo espiritual era real, eu comecei a entender, e eu comecei a viver um processo de libertação, muita confissão, muito arrependimento. Foi um processo assim, de muita... O Espírito Santo de Deus me mostrando, me libertando. Eu vivi um processo aí, foi 2 anos de libertação. E eu fiquei... Quando o Espírito Santo de Deus começou a me construir, e eu vivi esse processo de libertação, ele falou pra mim: filha, esse ano você não vai prosperar. Esse ano é um ano de reconstrução. Às vezes, pastor, tem alguém que tá assistindo a gente que se sente no fundo do poço. E pensa assim: poxa, eu voltei para Deus, mas nada aconteceu. E eu peço para que essa pessoa tenha paciência, porque existe um processo. E o processo da cura, da libertação, precisa ser um processo de silêncio, né? Então, nesse 1 ano, foi eu e Deus ali, mas foi o melhor ano da minha vida. Eu saía na rua, o Espírito Santo de Deus falava comigo através da flor. Eu saía na rua, o Espírito Santo de Deus falava comigo através do pássaro. Ele fala comigo até hoje, todo mundo sempre, mas foi um momento muito gostoso. Você restaurou a intimidade, exatamente. Né? E aí, depois disso, meu Deus, o milagre começou a acontecer. Hoje eu tenho mais de 1 milhão de seguidores em todas as minhas redes sociais. Mais de 100 milhões de vídeos meus têm disparado no mundo inteiro. Sério? Então, assim, Deus tem me usado muito para curar as pessoas. Deus tem me usado muito ser um canal de cura ali, ministrando a paternidade de Deus. Dentro dos meus cursos eu falo da paternidade divina, eu falo da maternidade divina, que é o que nós precisamos, né? Mas foi um processo muito lindo, assim, de libertação. Eu falo porque Sara, pastor, eu achava que eu nunca mais ia viver as promessas de Deus, sabe? E Deus tá me levantando justamente por isso. Às vezes tem pessoas que estão assistindo a gente, pastor, que tinha um ministério. Aí, às vezes, traiu a esposa, tá com vergonha, separou. Às vezes, fez alguma coisa errada, falou mal de um irmão, tá desviado. Às vezes, se perdeu e pensa assim: acabou pra mim. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E é mentira do diabo. É mentira. Deus não deixa de cumprir a palavra dele, né? Então, eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu errei, mas Deus não deixou de manter a palavra. E bastou só eu quero que o Espírito Santo de Deus veio, me curou, me restaurou. E hoje, lindas coisas Deus está fazendo. Então, você pode ser a futura terapeuta, mentora, pastora, com milhares de seguidores aí, a falar, ser uma voz de Deus. Gente, sensacional ouvir o testemunho da Sara. Mandar um abraço ao nosso amigo João Paulo, está nos assistindo aí, é nosso patrocinador também. Você quer fazer seu certificado digital? Procura nosso amigo João Paulo, da Único Certificado Digital. E aí, ouvindo você falar, me veio aqui, né? Às vezes as pessoas estão tão limitadas e tem uma passagem do livro de João que fala sobre aquele sujeito que ele estava esperando o mover das águas. E o Senhor Fato, ele disse: levanta, toma teu leite e anda. Foi mais ou menos isso, Sara? É exatamente isso. O Espírito Santo de Deus, ele está a todo momento conosco, né? Jesus, ele veio para restaurar e nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar o quê? Vida em abundância. O Espírito Santo de Deus está conosco desde que a gente nasceu. Só que você só consegue ter acesso a ele quando você professa o nome de Jesus. Então, só Jesus, eu falo isso pelas minhas experiências espirituais. Sim. No campo espiritual, os demônios têm pavor de Jesus. Ou pavor do nome de Jesus. Sim, pavor. Pavor. Só o nome de Jesus faz milhares de demônios cair por terra. Eu falo isso porque eu tive experiência. Não só depois que eu vivi o processo de libertação, como muitas pessoas que hoje eu trabalho em libertação, Deus me usa justamente para trabalhar aquela casa interior. E quando eu chego lá, o nome de Jesus tem poder.
para curar qualquer coisa. Então, assim, o que nós precisamos agora parar para entender é quem é o Espírito Santo de Deus. Chamou Jesus? O Espírito Santo de Deus é o par perfeito para sua alma. Gostei dessa frase. O Espírito Santo de Deus é o par perfeito para legal. sua alma. É o tema do meu livro que vai sair, se Deus quiser. Vamos ter um livro aí agora? Vamos ter um livro. Legal. É o título? É o título. O Espírito Santo é o par perfeito para sua alma. Que legal. Porque se você colocar um homem no teu coração, uma mulher, antes do Espírito Santo de Deus, vai dar tudo errado. Você vai preencher vazio. Peraí, agora você tá mexendo numa janela aí complicada, ó. Irmãos e irmãs aí, presta atenção na dica. Se você colocar um homem ou uma mulher no seu coração antes do Espírito Santo de Deus, vai dar BO. Você vai ficar presa, escrava emocionalmente das pessoas. Antes do Espírito Santo de Deus completar a sua alma, não vale a pena ter ninguém dentro do seu coração. Gente, então isso explica muito o relacionamento dando errado, né? Exatamente. Na verdade, as pessoas buscam o pai e a mãe. Tudo tá preso na infância. Pera lá. Não estão buscando, não é um marido, não estão buscando é um pai ou uma mãe? Exatamente, estão buscando um pai. Como que a senhora chegou a essa conclusão, doutora? Então, o que acontece? Ausências. Toda a humanidade sofre pela separação. O maior medo do ser humano é a separação. Então, assim, o que é a separação? É a divisão do ser, né? Então, exemplo, quando a mamãe e o papai, você se sente rejeitado por ele e a sua expectativa de ser amado não é suprida, fica um vazio. Sim. O pai, a função do pai, a atmosfera, a emoção do pai é trazer autoconfiança para a criança. A da mãe é trazer validação. Então, nós precisamos do pai e da mãe. Quando isso não acontece, é o quê? Há uma frustração. E aí, vira o quê? Uma obsessão, porque toda rejeição vai virar isso. Então, inconscientemente, você está buscando as suas sombras. O pai foi ausente, você vai buscar um homem para tentar preencher o teu vazio. Olha aí. A mãe foi ausente, você vai tentar buscar uma mulher para preencher o vazio. Exatamente. Enquanto você não resolver isso, você vai ficar atraindo pessoas indisponíveis para você. Pessoas que só vão te usar, que não vão te olhar, que não vão te notar. Porque você está presa com a mãe. Para você começar a mudar a atmosfera que você vive, você tem que mudar os resultados. Você tem que mudar, tem que curar a sua alma. Pessoal, todo mundo aí fazer terapia com a doutora Sara, porque o negócio aqui tá crescendo. E ó, só com terapia. Doutora, como que são as terapias? Como é que você ministra essa terapia? É por vídeo, né? Na verdade, eu tenho um curso chamado Destrave Seu Destino e um método chamado Herdeira Produtiva. Eu tenho 2 cursos. Para ter acesso a mim em terapia, eu faço uma sessão de ressignificação. Né? Essa sessão de ressignificação, eu justamente, claro, todas as minhas ferramentas eu trago a Bíblia. Então, assim, é mesmo para quem é cristã. Sim, porque eu só acredito na cura através do Espírito Santo. Só que, assim, existe uma sessão chamada sessão de ressignificação. É onde eu pego as memórias que a pessoa tem ali negativa e vou expulsando pelas células dela. É possível você tirar de 4 gerações. Sério? Possível. Em uma sessão? Não, em uma sessão você não consegue tirar tudo, não. Mas, assim, em 4 sessões, muita coisa você consegue se libertar dos medos, do que você carrega. Mas é uma sessão de ressignificação. E aí, eu não faço terapia convencional. Isso, geralmente, quem faz é o psicanalista. Por mais que eu estude, por mais que eu saiba, eu trabalho... eu peguei várias formações que eu tenho junto à Bíblia e eu criei um método. Então você pode ter acesso aos meus cursos. Então, não é qualquer profissional. Esse método é da Sara. Então, para você encontrar esse método, só encontrando a Sara. Outra curiosidade, doutora. Quando você fala sobre essa questão dos relacionamentos, que as pessoas estão procurando um pai, uma mãe. Hoje, cada vez mais, os jovens estão se relacionando afetivamente cada vez mais cedo. A tendência, então, é piorar, porque se um adulto já procura um pai ou uma mãe,
Um adolescente, então... Na verdade, a carência, ela aumenta com a ausência. Carência aumenta Aumenta com a ausência. Então, os pais estão mais ausentes do que antes. Existia ausência, sim. Só que hoje, nós estamos vivendo uma geração de pai morto. O pai tá dentro de casa, mas a vida dele é o celular e a internet. Então, assim, essa paternidade falida, que, claro, o pai também tá preso em várias outras coisas. Sim, sim. Essa paternidade falida gera ausência, que vai gerar o quê? Carências. Né? Então, cada vez aumenta essa carência e as pessoas vão procurando o quê? Completar, assim. Hoje à tarde eu tive uma revelação muito profunda do Espírito Santo, da parte do Espírito Santo. Eu tenho um método chamado imersão alma curada criança interior. Acontece de mais ou menos de 3 em 3 meses. E lá eu trabalho muito DNA ferido. É um processo muito profundo de cura. E tudo aconteceu ali, literalmente no Jardim do Éden, a separação. Essa separação, porque o ser humano, ele já nasce com um sentimento de dor profundo da separação. Mesmo tendo a mamãe e o papai, já tem dentro dele. Jesus veio para restaurar isso. Só que, exemplo, um brasileiro, foi feita uma pesquisa entre os teólogos, um brasileiro leva 30 anos para criar consciência completa de quem Jesus é. 30 anos, doutora? Um brasileiro. A média, né? A média. Então, assim... Nós estamos ganhando de quem? Quem é que tem um prazo menor? Um prazo menor. Eu não cheguei a conferir todos. Eu vi mais... o brasileiro. Então, assim, 30 anos. A pessoa ela vai converter mesmo, entender quem Jesus é, ela tá com 60 anos. Meu Deus. Né? Então, assim, porque você vai compreender e tal... Mas quando você tem uma ciência de quem é Jesus, toda essa separação acaba. É sanada. Porque assim, o ser humano, ele quer pertencer. Só que ele existe vou até brincar aqui com o senhor, faz assim, mundo externo. Mundo externo. Mundo interno. Mundo interno. As pessoas passam muito tempo no mundo externo. Sim, então, quem olha para fora, sobrevive. E quem olha pra dentro, vive. Porque eu encontro Jesus. Opa! Quem olha pra fora, sobrevive. Quem olha pra dentro, vive. Guardou essa daí? Eu vou encontrar Jesus aqui dentro. Ok, legal. Jesus tá aqui, ó, do lado de dentro. Você consegue ter acesso a Jesus. Você encontra a sua essência, você encontra o amor aqui dentro. Quando nós olhamos pra dentro, nós encontramos nossa essência. Só que é difícil olhar pra dentro. Tá cheio de sombra. Por isso que é bom você ter um mentor. Por isso que é bom você ter um pastor. Por isso que é bom você ter pessoas ao seu lado. O orgulho tem feito, às vezes, a gente não curar nossa alma. Achar que, não, eu sei. Não preciso. Não preciso. Precisa sim, eu preciso. Até hoje eu preciso. Eu tenho muita gente que trabalha comigo. Tenho professores, treinadores. Tenho meu pai, eu tenho o Espírito Santo de Deus, que é o meu maior psicanalista. Então, é necessário reconhecer, peraí, eu não tô bem, a minha vida não tá andando pra frente, a minha vida financeira, eu sou escassa de tudo, nunca sobra. É importante a gente ter essa noção para entender que nós precisamos de cura. Era isso que eu ia perguntar também. Já que a senhora cuida de tanta gente, quem é que cuida da senhora? O Espírito Santo de Deus e meu pai. João Paulo, obrigado pela audiência. João Paulo está nos acompanhando aí. Sensacional a história da Sara de superação. E hoje, do fundo do poço, vai ser essa mentora de milhões de pessoas. Essa é verdadeiramente a missão do Espírito Santo, transformar pessoas e fazer diferença na vida das pessoas. Sara, eu sei que a gente tem muitas outras oportunidades, porque um programa só não dá, né, gente? Já vou pedir permissão pro pai dela, né, pastor Zé Antônio? Vamos ter que fazer outra agenda, porque só não dá, não. O programa mal começou, já estão aqui me dizendo que acabou, não é possível, gente. Agora que eu peguei o embalo, vamos repetir o negócio do pra fora e pra dentro. Tá. Pra fora, você sobrevive. Vive. Pra dentro, você vive. Viu, pessoal? Sai do mundo externo, vai vir pro mundo interno. Eu tava observando, no meu tempo não tinha telefone celular, né? Uhum.
No meu tempo a gente ia para um show, ia para um evento, a gente vivia aquele momento. A gente, para nós, né? Para a memória, para guardar. Hoje o pessoal vai para uma reunião, vai para um evento, vai para um show, até para a igreja. Eles estão mais preocupados em gravar e mostrar para o povo de fora onde ele está do que viver o momento. Ele tá olhando para onde? Para fora. Exatamente. Tá sobrevivendo. Exatamente, porque assim, eu quero mostrar, eu quero ser, eu preciso ser alguém para ser visto. É aquela criança que não foi vista pelo pai. Olha aí, eu preciso ser visto, eu preciso mostrar que eu tô para as pessoas ver, eu ser, o ter, o quem eu sou. Não, perdão, ao contrário, eles querem ter. Eu tenho audiência, eu tenho fama, eu vim conversando com eu tenho seguidores. Mas o ser, quem eu sou, e o dentro é o ser. É a simplicidade de a sua alma é linda. Peraí, quem você é? Quem você é longe das redes sociais, quem é você dentro? Porque eu só consigo descobrir quem eu sou quando eu tô do lado de dentro. Eu só consigo criar coisas quando eu tô do lado de dentro. Lá fora eu não consigo criar, eu consigo imitar. Mas dentro eu não consigo. Eu só consigo criar quando eu tô dentro. Legal, hein? Show de bola. Quer se encontrar com esse eu de dentro? Procure a doutora Sara, gente. Só a Sara vai... Primeiro Deus, é claro que ela falou aqui, mas segundo a Sara vai te ajudar a ter esse encontro. Acho que vem bem a calhar aquela frase do filósofo que diz: conhece a ti mesmo, né? Exatamente. Conhece a ti mesmo e conhecerás o mundo inteiro. Doutora Sara, eu queria ficar muito mais tempo e, aliás, a gente vai ter que marcar outra, né? Porque só um ano dá. Quero mandar um abraço aqui pro João Paulo, pra Lindalva, pastor Zé Antônio, né? Que tá aí, né? A Miriam, a Sara, a Ana. Gente, obrigado aí pela audiência, obrigado pela participação. Doutora, sabendo que a senhora vai voltar, eu queria agradecer a sua presença. E esse momento eu queria que você deixasse uma mensagem aí. Nem deu tempo para me saber das herdeiras, gente. Mas ela vai falar na próxima. Já a gente vai trazer ela aqui de novo para ela falar das herdeiras. Mas esse momento eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todos os que estão nos assistindo agora. Tá. Primeiro eu quero agradecer o convite. Agradecer a todos vocês que estão aqui me assistindo, que estão assistindo a gente. Gratidão. A sua alma vale muito. A sua alma vale mais que o mundo inteiro. E o que eu queria dizer para vocês a sua alma é linda. Você é única, você é único. Você precisa descobrir quem é você. Você precisa olhar para dentro para encontrar a beleza que existe em você. Deus te amou quando você era uma menininha, quando você era um bebê. Deus te ama hoje e Deus vai te amar para sempre, porque Ele é amor. Descubra o amor do teu Pai e você vai descobrir tudo. Acabou a escassez quando você encontra a paternidade divina. E eu desejo que você abra o teu coração e realmente vai buscar a revelação de quem Deus é. Sensacional, hein? Gente, eu não queria terminar esse programa aqui não, pra ser sincero pra vocês. O clima aqui tá tão gostoso, a glória de Deus tá tão boa aqui nesse ambiente, nesse estúdio, que a gente podia ficar muito mais tempo. Mas eu vou deixar você com essa expectativa de assistir o próximo programa com ela, que nós vamos trazer. Eu já agradeço e já convido. Aguarda aí, logo nós vamos trazer novamente. Eu quero encerrar lembrando uma frase que o próprio Jesus disse em Mateus 11, 28, ele disse: se você está cansado, oprimido, venha até mim e eu, o Senhor, vos aliviarei. Por mais que ele tenha todo o poder do mundo, depende de você tomar uma decisão e ir até ele. Claro, precisando de ajuda? Apresenta aqui a doutora Sara Mendonça, que vai te ajudar a encontrar esse caminho de volta à casa do Pai. Tchau, pessoal! O programa Palavra Franca encerra aqui. Lembrando, sexta-feira que vem temos mais, a partir das 22 horas. Segue, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Daqui a pouquinho nós vamos estar no YouTube com essa entrevista na íntegra e eu aguardo vocês lá. Um abraço, lembrando que se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, pessoal, é porque eu estarei com Ele. Tchau, pessoal. Boa noite, doutora Sara, e até a próxima. Até a próxima.